Bom dia, irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A nossa lição de hoje, irmãos, ela fala sobre a lei e o testemunho, né? Agora já podemos iniciar, que já deu tempo de todo mundo entrar. A lei e o testemunho. Nosso texto básico está lá no livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 8, verso 19 a 22. Vamos ler, irmãos? Vamos ler. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultará os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. A lei e ao testemunho. Vamos ler também no livro de Atos, irmãos. Atos 20, versículo 32. Somente o versículo 32. Atos 20, 32. Diz-nos o seguinte a palavra de Deus. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder, esta palavra tem poder, o Senhor tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Que Deus nos abençoe, irmãos, no estudo da palavra. E nós temos que ter uma posição muito clara, irmãos, muito clara, muito precisa, muito real, muito condizente e muito corajosa. Uma palavra de muita fidelidade nós temos que ter todos, em relação a Jesus Cristo, mas também em relação à Bíblia. Esta semana, todos nós estamos acompanhando já críticas e polêmicas em relação ao ministro da Educação, nosso irmão pastor, porque ele, utilizando o ensino bíblico, falou na correção das crianças com a vara. Nós não podemos abandonar a posição bíblica, o ensino bíblico, porque ocupamos algum cargo na administração pública ou no governo. O reverendo Milton pregou isso na sua igreja e não desmente, não pode desmentir, é o que ele crê. Como diziam os nossos irmãos apóstolos, dando testemunho, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A lei e ao testemunho. E nos mares da existência, da nossa caminhada, assim como nos mares navegados, nos oceanos navegados pelos barcos, sempre foi comum aos pilotos escrever um roteiro. Nós vamos sair de Portugal, vamos chegar até a costa brasileira. Qual é o roteiro
que nós vamos seguir? Qual é o caminho que nós temos que seguir? Os barcos sempre tinham essas cartas de navegação, esses roteiros. Então, se nós atracarmos no porto tal, lá nós temos amigos, lá nós temos suprimentos, mas em tal lugar é perigoso. Existem muitos piratas, bandidos. E o piloto de uma embarcação que já esteve envolvido pessoalmente nesta rota, neste caminho, escrevia ou falava desse roteiro, e alguém então escrevia, copiava à mão, porque naquela época nós não tínhamos computador, não tínhamos como imprimir, não tínhamos como mandar isso por WhatsApp ou por e-mail, escrevia. Alguém copiava isso, ou alguém imprimia, e alguém que falava mais de uma língua, algum erudito, traduzia para outros idiomas. Por exemplo, um piloto português escrevia, mas quem ia navegar era um comandante francês, ou inglês, ou espanhol. Mas esse roteiro só era confiável, esses avisos, essas informações só eram confiáveis, irmãos, se a pessoa realmente estivesse passado pessoalmente por todos esses lugares para descrever com precisão, com conhecimento, tudo isso. Nos mares da nossa existência, da nossa caminhada, existem muitos roteiros, existem muitos ensinos. Alguns são rústicos, são primitivos, outros são sofisticados, são luxuosos. Essa semana mesmo eu estava conversando com a Marisa, a gente pensando ainda esse ano, se Deus permitir, dar uma chegada na casa de um sobrinho dela que mora lá em Minas, lá em Carlos Chagas. Aí eu entrei aqui na internet e digitei distância entre Vitória e Carlos Chagas. Aí apareceu. Aí eu falei assim, roteiro. Aí aparece um mapa. Hoje temos todas essas facilidades, mas nem sempre temos essas facilidades na nossa caminhada pela vida. E existem muitos falsos mapas, muitos falsos roteiros. E o objetivo nosso hoje, irmãos, é nos ajudar, cada um de nós, e aperfeiçoar cada um de nós a ter mais confiança nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, a lei e o testemunho. Acreditarmos na Bíblia realmente como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Porque às vezes a gente sabe isso, mas não considera isso como verdade. A Bíblia precisa ser o nosso roteiro seguro, o nosso roteiro correto, certo, durante a viagem que nós vamos fazer ou estamos fazendo para a eternidade, até a nossa chegada na Canaã celestial. Assim como haviam falsos roteiros na antiguidade que levavam os caminhos, existem também hackers que entram nos comandos e estabelecem falsidades, né? A gente fala em falsidade hoje, que é a palavra do momento, né? Nas fakes, existe todo tipo de fake news, falsas informações, né? Quantas e quantas falsas informações nós temos recebido, inclusive para a nossa caminhada. E o objetivo nosso é exatamente considerarmos isso. Agora, pois, encomenda-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Nossa recomendação, nosso ensino, nossa palavra em relação à Bíblia. A Bíblia é o único roteiro seguro.
A Bíblia nunca. Nós confessamos, nós dizemos, nós proclamamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E isso tem que ser verdade, irmãos. Tem que ser verdade. Nós precisamos dar muita atenção, muito valor, muita consideração à palavra de Deus. Não é isso que nós aprendemos? Errais por quê? Errais porque vocês não estão cantando muito bonito? Errais por desconhecer ou não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. E quando nós não conhecemos a lei e o testemunho, nós erramos, irmãos. Nós erramos. Abra sua Bíblia, por favor. Volta sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 8, e veja o que diz aí o versículo 20. Versículo 20, que nos dá o testemunho, a veracidade de tudo isso. Ele diz assim, a lei e ao testemunho. Não é isso que o versículo 20 está dizendo para você e para mim? A lei e ao testemunho. Nós precisamos valorizar realmente a lei. Precisamos realmente valorizar o testemunho. Não aquele testemunho que as pessoas hoje estão querendo fazer, irmãos. Chegar na Bíblia, na igreja, e às vezes a gente tem ouvido mais um testemunho do que um testemunho. Mas o testemunho bíblico, o testemunho da palavra de Deus, no versículo 20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão alva. Quem não falar de acordo com a Bíblia, jamais verá alva. E tem muita gente, tem muito ensino hoje totalmente fora. E é importante para nós, o Senhor Jesus Cristo valorizou a Bíblia, valorizou a lei, valorizou o testemunho. A Bíblia é chamada assim, a lei é o testemunho, e quando está referindo-se à Bíblia, a palavra de Deus, que na época de Isaías ainda não era compilada, não era estruturada como nós conhecemos hoje, mas Isaías já cita a lei e o testemunho, e o Senhor Jesus Cristo também faz isso, e nós podemos ver, né? Nós podemos ver o valor que o Senhor Jesus Cristo dá à lei e o testemunho. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, por favor, Evangelho de Mateus, para a gente verificar o valor que Jesus Cristo dava, e às vezes Jesus Cristo dá esse valor e a gente não tem dado. A gente não tem dado, está preferindo ler um livro de autoajuda, está preferindo ler um livro que melhora a nossa autoestima, está preferindo ler um livro de psicologia, ouvir o que um pastor diz, o bispo diz, o apóstolo diz, e não tem valorizado a palavra de Deus, mas Jesus valorizou. Olha aí, Mateus capítulo 11, versículo 13. 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. É Deus que está falando, através de Jesus Cristo. E o texto aí, acima do versículo 7, o título que está aí diz, Jesus dá testemunho de João. É Jesus falando, e ele diz no versículo 14, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Jesus falando claramente, a lei e o testemunho, né? Todos os profetas e a lei profetizaram. Jesus está falando, Mateus capítulo 11, versículo 13. Também no Evangelho de Lucas, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 20. Lucas 24, irmãos, desculpa. É que eu peguei o texto errado. Lucas 24, 44. Peguei Lucas 22, não. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco,
Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Se cumprisse tudo que estava escrito a respeito de Jesus, aonde? Lá por Moisés, por todos os profetas e também pelos salmos. No Velho Testamento está escrito acerca de Jesus. Está escrito acerca de Jesus. E o próprio Jesus diz assim, importa que se cumprisse. Não existe outro roteiro para a sua vida, irmão. Para a minha vida. Em nenhum aspecto, nem no aspecto moral, nem no aspecto físico, nem no aspecto espiritual, na sua totalidade da vida, né? Aí a gente pode falar assim, mas a Bíblia não fala sobre tudo, pastor. Como não? Como não? A Bíblia não fala se você tiver gripado para você tomar um remédio. Não, a Bíblia não fala especificamente não sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre as enfermidades. Fala sobre as enfermidades de maneira geral. E é importante que a gente tenha na Bíblia, o nosso roteiro seguro. Eu vou viajar, eu vou orar ao Senhor, vou ler a palavra do Senhor, se Deus permitir, né, meus irmãos? Eu vou, né? Não é isso que a Bíblia nos ensina? Ou se o horóscopo permitir, ou se o horóscopo disser que nós temos, que está bom para a gente visitar, né? Mas então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que está sendo a orientação para a nossa vida. Só existe um roteiro, como se estabelecia as cartas de navegação antiga, só uma, mas ela tem que ser escrita, redigida, ensinada por quem já esteve ali. Nós estamos vivendo período, irmãos, de muita teoria, de muito ensino, de muita coisa bonita, mas que não passa de coisa teórica. Mas a Bíblia não é uma teoria. Jesus nunca foi um teórico. Nunca foi. Jesus nunca foi um mestre que ensinou teoricamente. Ele vivia o que ensinava. E como nós dizemos no interior, quem conhece o calor do fogo é a panela. Então a pessoa tem que viver, tem que ter a experiência da vida. E a Bíblia é um livro que fala disso. Os profetas, os escritores bíblicos, eles falam da dor porque eles sentiram dor. Nós comentamos isso sobre Jesus, varão de dores, que sabe o que é padecer. Então nós temos na Bíblia um roteiro muito seguro para a gente seguir. E nós precisamos voltar. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus nos ensina? Né? E a Bíblia tem o fundamento, o ensino completo. Você não precisa de mais nada. Eu não preciso de mais nada. A Bíblia é suficiente para nos ajudar na nossa caminhada. Né? Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Hoje nós temos vocês podem ver aqui atrás, né? Isso aí é tudo livro cristão evangélico. Nós temos que ter muito cuidado para nós não substituirmos a Bíblia por isso, por outros livros. Não substituirmos. Todos esses livros aqui, todos, sem exceção, contêm erros. Não tem exceção, sim, porque ali tem alguns exemplares da Bíblia, né? Todos os livros que estão naquela estante ali, que não são Bíblia, eles contêm erros. Todo o ensino que passo eu para os irmãos contém erros. A Bíblia é o único roteiro seguro. Só ela é a verdade. Não existe verdade completa no que eu falo, nem no que você fala, nem no que ninguém fala. Só na Bíblia. Então, o que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã é: estude a Bíblia, conheça a Bíblia, ame a Bíblia.
Invista seu tempo no estudo bíblico, porque ela é o único roteiro. Eu vou ali, então tá, eu vou seguir aquilo que a Bíblia me ensina. Eu vou fazer segundo a Bíblia me ensina. Porque sendo a Bíblia o único roteiro seguro, irmãos, existem muitos roteiros que enganam o homem. Muitos roteiros que enganam o homem. No versículo 19, de Isaías capítulo 8, que nós lemos, nós temos a advertência de nós consultarmos necromantes e adivinhos. Né? E que são os necromantes? Necromantes são aquelas pessoas que invocam os mortos e fazem adivinhações baseadas em consultas aos mortos. Vai lá em fulano que você vai conseguir conversar com o seu pai, com o seu marido, com o seu namorado, com o seu irmão que morreu tem 3 dias e qualquer coisa, mas aquela poder, isso é necromantismo. E a Bíblia, isso é o caminho errado, irmãos. Isso é um roteiro enganador. A Bíblia fala, nós vamos consultar os mortos, nós vamos conversar com os mortos. E aí, então a Bíblia pergunta, né? Aí no texto de Isaías, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Você vai consultar o morto através de um necromante, você vai consultar o morto e não vai consultar a Deus? É isso? É isso que vai acontecer? É isso que você vai fazer? Você vai consultar? E aí até uma palavrinha, né, sobre o cuidado que nós temos que ter com os mortos, né, irmãos? O cuidado que nós devemos ter com os mortos, né? Eles não são mais para nós ficarmos consultando, né? Não são. E a palavra de Deus no texto de Isaías capítulo 8 que nós lemos diz: acaso se consultarão os mortos em favor dos vivos? A favor dos vivos se consultarão os mortos? E aqui, irmãos, é uma maneira muito simples da Bíblia nos mostrar que quem morreu não tem ligação mais nenhuma com quem está vivo. Nenhuma. Fulano está lá no céu, olhando por nós. Tá não, irmãos. Tá não. Esse ensino, esse roteiro é falso, é mentiroso. Quem está lá no céu, intercedendo por você e por mim, é Jesus Cristo. Papai que morreu, mamãe que morreu, amigo que morreu, marido que morreu, o irmão que morreu, que é crente, não está lá fazendo isso por nós. Não, não é verdade. Isso é falsidade. Isso é necromantismo. E a Bíblia diz que nós não devemos consultar. Esta palavra é forte, irmãos. E pode ser desagradável, porque, puxa vida, pastor, mas eu vi o meu irmão. Viu, irmão. Eu não estou dizendo que você não viu, não. Eu conversei, não estou dizendo que você não conversou com ele. Estou dizendo que isso é condenado pela Bíblia. Que isso é falso, que isso é mentiroso, que isso é diabólico. Não é de Deus. E a Bíblia condena isso de maneira muito forte e muito veemente. E se você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 22, você vai encontrar a Bíblia dizendo, no versículo 18, a feiticeira você não vai deixar sequer viver. Sequer viver. É sério, irmãos. Em Deuteronômio, capítulo 18, depois você pode consultar também, ou pode abrir sua Bíblia e consultar, Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 a 14, há sérias advertências contra crenças e práticas dos povos vizinhos a Israel, porque eles agiam assim. Eles faziam sacrifícios humanos. Isso é falso, isso é mentiroso. Eles consultavam adivinhadores, prognosticadores, agoureiros, feiticeiros, encantadores, necromantes, consulta aos mortos. E a Bíblia condena tudo isso. Eram povos que estavam do lado de Israel. Eles faziam isso, eles praticavam, mas o povo de Deus não.
Você vai consultar o seu Deus, a sua palavra. E como é que você vai consultar Deus? Querendo que Deus te fale através de sonho? Não, irmãos. Querendo que Deus te fale através de revelação? Não, irmãos. Querendo que Deus te fale através da palavra. O que Deus tem para dizer para você está na Bíblia, está na palavra. Não está em sonho, não está em revelação, não está em recado que a irmãzinha fulano de tal trouxe, que o irmãozinho fulano de tal trouxe. Não, está na palavra. Por isso, a nós, principalmente a nós que somos ministros da palavra, a Bíblia fala em nós, prega a palavra. Prega a palavra. Por isso nós temos que levar para vocês a Bíblia. Mas nós temos que pregar a Bíblia. Por isso é muito estranho você perceber, você ver no púlpito hoje, pastores sem Bíblia. Ah, está aqui, pastor. Às vezes está aqui, mas não está aqui, ó. Né? Nós temos que velar pelo uso da Bíblia, que é o roteiro segundo. Esses outros roteiros, eles podem parecer até interessantes. E, irmãos, conforme mesmo a Bíblia nos ensina, podem ser caminhos largos, fáceis de trilhar, mas ao cabo são caminhos de morte. No final, onde nós vamos chegar é morte, porque o caminho de Deus é estreito, apertado, difícil. E nós temos que ter muito cuidado. Lá no primeiro livro de Samuel, abra sua Bíblia, por favor, né? 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, fala sobre a gravidade do pecado da feitiçaria. Né? Aí a gente, nós temos que respeitar todas as religiões. Isso não é falta de... Não está faltando com respeito. Não é falta de respeito, não. Não tem nada a ver com falta de respeito. É que só existe uma carta segura para caminhar. E nós somos exclusivistas, sim. Nós somos radicais, sim. Só a Bíblia. Só a Bíblia. Foi o lema dos reformadores. Só a Escritura. Só a Escritura, não existe outro. Não existe o livro do pastor fulano de tal, o ensino de fulano, não. Existe a Bíblia. Para nós a Bíblia é o caminho. E existem muitos roteiros falsos. Lá no livro de Atos, você se lembra da história daquela jovem adivinhadora. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 16 a 18. E aquela moça, ela adivinhava a verdade a respeito de Paulo e seus companheiros. Ela não estava dizendo mentira, mas ela falava sendo possuída por um demônio, porque isso, adivinhação, não é de Deus. Né? E como é fácil, né? A gente usa isso até rindo, adivinhei. Com o adivinhar é algo condenável por Deus, né? Quando os adivinhadores não entrarão no reino dos céus. Se você for lá em Apocalipse, no capítulo 18, no versículo 23, nós vemos um resumo sobre os meios pelas quais a Babilônia enganou os povos. E lá diz assim: todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. E seduz. Nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil o caso de João de Deus, irmãos. Nós estamos vivendo aqui, pertinho da gente. E coisa lastimável. É o roteiro falso. É o roteiro errado. E a Bíblia nos ensina que todas essas crenças, todas essas práticas são anti-Deus, são anticristãs, contrariam a palavra de Deus em muitos pontos.
Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só existe um caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. Não existe alternativas, atalhos, passagens. Olha, a estrada está interrompida aqui, né? Jesus morreu, mas nós vamos fazer um atalho por aqui. Isso me faz lembrar, irmãos, né, das minhas cirurgias cardíacas, e normalmente eu as assisto todas no vídeo. O médico me operou todas, sempre foi o mesmo, e ele falou assim: pastor, o senhor quer ver? Eu falei: quero. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Entupiu. Mas olha como é que a natureza é sábia, tá vendo? Essa veia do senhor tá entupida aqui, mas na natureza mesmo se providenciou aqui um bypass, e agora passou por aqui, ó, e seguiu. Porque se isso aqui ficasse entupido, o senhor tinha morrido. Então a natureza veio na vida, na nossa caminhada na vida. Pode ter aqui no meu peito, no meu coração, mas na vida não tem essas passagens por fora, não. Esses bypass, não tem não, irmãos. Tem não. Pode ter dentro do meu corpo, pode acontecer, Deus pode ter feito assim, mas Ele não fez assim espiritualmente. Para chegarmos ao céu, o que a Bíblia diz? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe caminhos alternativos. Não existe roteiro, só tem um roteiro. Esse roteiro é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E nós então nos lembramos, a lei e o testemunho. A lei e o testemunho que é a Bíblia, que é a palavra. Ela é a lei, ela é o testemunho grande. E se a gente for lá no Evangelho de João, a gente vai encontrar lá o Senhor dizendo assim: muitos outros sinais fez Jesus. Muitos outros sinais fez Jesus, mas estes foram registrados para que creiais que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Estes foram registrados, outros não foram. Nós não podemos imaginar, julgar, extrapolar a isto que está na Bíblia, né? A isso que está na Bíblia. E nós temos que considerar isso com muito valor, porque muitos roteiros, irmãos, muitos roteiros que são escritos, que nós temos por aí, eles conduzem a abismos profundos, abismos tremendos de morte. Então nós precisamos considerar isso com muita profundidade, com muita seriedade, porque aqui no Brasil hoje, a negação da Bíblia, da palavra de Deus, é uma coisa tremenda. No mundo nem se fala, mas no Brasil hoje, nós vemos leis sendo promulgadas, decisões do Supremo Tribunal Federal sendo promulgadas, que ferem profundamente a palavra de Deus. Que ferem profundamente a palavra de Deus. E muitos desses roteiros estão por aí, irmãos. E não tenha dúvida, o uso do necromante, a consulta aos mortos, é uma palavra que leva, um estado, uma situação, uma palavra que leva à morte, que leva a um abismo. E esses fenômenos espirituais que nós vemos por aí, nós poderíamos classificá-los, esses abismos, de 3 pontos importantes. Alguns são fenômenos parapsicológicos ou metapsíquicos, que se devem a fatores extrasensoriais, isto é,
Eles estão acima dos sentidos comuns, estão acima daquilo que é comum. E grande parte deles são inexplicáveis. A ciência não os explica, porque eles têm um caráter extraordinário e eles enganam milhões de pessoas. E são dito que eles são contatos com o mundo dos espíritos. Isso não é a verdade bíblica, não é o ensino bíblico. Mas eles existem. Se eles não existissem, irmãos, eles não enganariam. Então existem alguns fenômenos que acontecem, que a ciência não explica, que ninguém explica. Eles existem para enganar. Fala assim, mas o meu filho foi curado. É claro, seu filho foi curado e você vai dar testemunho disso. Eles vão pedir o testemunho. O seu, vão gravar, vão botar na televisão. E muita gente fala, o filho de fulana foi curado, por que o meu filho? Vou lá também. Eu vou lá também. Existem muitas fraudes, irmãos. Existem muitas fraudes. Normalmente, na busca de situações, de caminhos, de roteiros falsos, o sentimento está aflorado, a dor está presente. E as pessoas estão cegas. Eu ouvia testemunhos de mulheres que estavam sendo tocadas pelo João de Deus, e elas falavam assim, mas eu não podia acreditar, eu não conseguia me mexer, não conseguia sair do lugar. Dizia que aquilo era de Deus. Pessoas estão cegas, são fanatizadas. E depois quer dizer que nós somos fanatizados. E são pessoas que estão fragilizadas. E são fáceis de ser enganadas. São fáceis de ser fraudadas. Pessoas que estão fragilizadas. Agora, você imagina, irmão, na situação que hoje nós estamos funcionando. Estava ouvindo ontem, no rádio, sobre um golpe que apareceu lá nos Estados Unidos essa semana, que parece que já tinha mais de 100 mil dólares, pessoas fraudadas. Alguém diz assim, deposite $1.000 nessa conta e eu vou te devolver o dobro em poucos dias. As pessoas estão fragilizadas pela realidade financeira que nós estamos vivendo nos dias de hoje, difícil. Eu vou depositar $1.000, vou receber $2.000 em poucos dias. Que negócio de primeira, né, irmãos? Eu me lembro de um pastor sério não, de um pastor famoso no Brasil, e diz assim, se você fizer uma doação, e se eu ouvir, irmãos, acho que tem até gravado, se você doar R$300 para essa obra, para fazer isso, aquilo, Deus vai te devolver 1.000. Que negoção, né, irmãos? Negoção é isso. E já pensou, quem recebeu R$600 de ajuda do governo, pegar 300 e em poucos dias transformar esses 300 em 1.000? Então a cota do governo que era 600 vai para 1.300, com a mais do que dobra. Pessoas estão fragilizadas e a propostas desses roteiros falsos que levam a abismos são muito presentes. Roteiros que são frutos de fenômenos parapsicológicos ou metapsíquicos e que outras vezes são fraudes e que também, irmãos, são ações demoníacas muitas vezes. E se lembrar que a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, versículo 12.
Há ação demoníaca nisso. Poderes de Satanás, poder de Satanás e seu exército de demônios. Verdade, irmãos. Mas onde é que isso vai nos levar? Mas o importante é que meu filho foi curado. Eu tenho dito sempre, irmãos, o que adianta? Lembra quando nós falamos domingo passado sobre a possessão? A casa foi limpa e o espírito vai voltar com mais 7. O que adianta uma pessoa ser curada de câncer, ser curada para ir para o inferno? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Esses roteiros são roteiros assim, são falsos, que conduzem a Bíblia, só a Bíblia conduz a vida, porque ela fala de Jesus e fala só sobre Jesus. Fala de Jesus e daquilo que Ele quer de nós, daquilo que Ele faz por nós, faz em nós, e quer que nós façamos, quer que nós sejamos. Então, irmãos, muito cuidado, porque tem muita gente, e você com certeza conhece, e com certeza conhece pessoas que não saem de casa sem consultar um horóscopo. Está aí a astrologia, as cartas de búzio, leitura de cartas. Pessoas que não saem de casa sem fazer uso dessas coisas. Não fazem negócios sem consultar o horóscopo. Não se relacionam com as pessoas sem consultar, né? E hoje, quando você vai ver uma entrevista na televisão, qualquer coisa, ariano é assim mesmo, de câncer é assim mesmo. Quanto crente falando, sabe o seu signo e fala, não, porque eu sou capricorniano, né? Tem gente que está amarrada a essas coisas e fala, não, eu não aceito, mas sabe e fala. De que signo que você é? E dando uma entrevista na televisão, uma dessas mulheres dedicadas à astrologia disse claramente que somente pessoas atrasadas não seguiam pelo horóscopo. Olha só, você que está na onda, você quer fazer parte daquilo que é mais precioso, você tem que ser uma pessoa guiada pelo horóscopo. Eu não vou ser uma pessoa guiada pela palavra, não vou conhecer a palavra, ver o meu comportamento nos meus negócios, nos meus relacionamentos efetivos, nos meus relacionamentos sociais, não vou ver no meu trabalho, não vou ver como é na minha escola, não vou ver como é que eu tenho que ser. Eu vou procurar a astrologia, o horóscopo. Dia improvável para, dia bom para, o horóscopo está dizendo. E quando as pessoas seguem o horóscopo, irmãos, eles declaram claramente que os astros têm poder para guiar a vida humana. Que a lua e os astros seguem e exercem influência sobre os elementos químicos da natureza e dos seres humanos. São objetos, sim, inconscientes os astros. São irracionais os astros. Mas eles, mesmo sendo inconscientes e irracionais, eles dirigem a vida dos seres humanos, que são conscientes e são racionais. Me engano é que eu gosto. Você pode consultar depois, texto de Deuteronômio. Vamos ver lá. Deuteronômio capítulo 17. Abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio capítulo 17. Abra sua Bíblia aí, para a gente consultar junto, do versículo 2 ao versículo 5.
quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado e o ouvires, então indagarás bem, e eis que sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel. Então levarás o homem ou a mulher que fez esse maléfico às tuas portas e o apedrejarás até que morra. Olha só como é que a seriedade com que Deus tratou tudo isso. Você vai adorar o sol? Você vai adorar a lua? É isso? Você vai proceder mal? Você vai dar ouvidos aos astros? O exército do céu? O que Deus não ordenou, o que Deus não determinou, você vai fazer isso. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. E parar de brincar com essa história de que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Está se tornando uma brincadeira dentro da igreja. Eu quero ver o que Deus fez com o irmão, o que Deus... Não está na Bíblia, mas o irmão está dizendo que fez, pastor. Mas se não está na Bíblia, é mentira, irmãos. Não importa se fui eu que disse, se foi você que disse, que foi a pessoa que você mais ama. Se não está na Bíblia, é mentira. A Bíblia é a verdade, a única verdade, o único roteiro que vai te levar por esses mares tempestuosos da vida. O mar está bravo. O roteiro para você chegar ao Porto Seguro é a Bíblia, é a palavra de Deus. A lei e os profetas, a lei e o testemunho. Então nós temos que nos firmar nesse roteiro seguro. Não ficar dando ouvido a essas coisas não. Lembra das ciganas? Cigana gosta, deixa eu ler a sua mão. Como é que pode, irmãos? Isso é diabólico, isso não é de Deus. Não adianta querer ser educado, bonzinho, não é de Deus. Deus condena essas coisas. E o que o Senhor nos diz então no texto que nós lemos agora em Atos? Agora, pois, encomendo-vos a quem? Ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Ah, irmãos, é isso. A recomendação ou a encomendação do apóstolo é ao Senhor e à sua palavra. Então você tem que se firmar, na Bíblia, na palavra de Deus. Não é em nada mais, irmãos. Os livros escritos por autores cristãos, evangélicos, pastores e outros, eles são importantes, mas eles não são a palavra de Deus. E todos eles têm coisas erradas, como tem errado nesse ensino da escola dominical que eu falei hoje. Porque o erro está em nós. A Bíblia não está errada. Na Bíblia não tem erro. Na Bíblia não tem deslize. Porque na Bíblia, a Bíblia fala, é a palavra de Deus. E em Deus não tem sequer sombra de variação. Em mim tem muita variação, não sei, em todo mundo, irmãos. E eu pergunto, irmãos, se é o objetivo nosso, cristão, ao escrevermos livros, ao gravarmos CDs, cânticos e tal, o objetivo é proclamar o reino de Deus, por que eles são tão caros?
Por que para comprar uma Bíblia de Genebra eu tenho que pagar 170, 150 reais? Por que, irmãos? Por que tudo tem que envolver dinheiro? Gosto muito do trabalho dos Gideões Internacionais. Gosto muito, já fui, não posso ser porque sou pastor mais. Agora já não posso mais ser porque sou pastor e os Gideões só para leigos, pastor não pode fazer parte. Mas a distribuição de Bíblia deles é de graça. Ora, como é que os Gideões conseguem imprimir esse tanto de Bíblia e distribuir de graça e nós, para termos uma Bíblia de Genebra, temos que pagar 170 reais? Como é que eu vou comprar um CD cujo objetivo é o louvor da glória de Deus? Vou gastar 25, 30 reais para pagar, ou 18, sei lá quanto é que custa um CD, porque eu não compro. Como é que eu vou pagar 80 mil reais de cachê para uma pessoa vir louvar a Deus na igreja? Precisamos ter cuidado, irmãos. O que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: em todo ser humano, não existe ser humano que não peca. Não existe nada escrito por mim, por ninguém, nada dito por mim, por ninguém que não tenha erro. E nós temos que ter cuidado com isso que o mundo está trazendo para dentro da igreja. Horóscopozinho para crente, consulta. Ah, mas ela está sofrendo muito, era filho único, era filha única, morreu, e foi lá, né, em tal lugar, ela vai conseguir conversar com o filho, vai matar a saudade, vai ver que ele está bem. Que isso, irmãos? Isso é diabólico. Isso são roteiros que levam para abismos, intransponíveis. O único roteiro é a lei e aos profetas. Chama-se Bíblia Sagrada. E que ela seja para você, seja para mim, seja para todos nós, a nossa única regra de fé e prática. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos dê um domingo de muita paz, de muita alegria, de muita realização, e que nós valorizemos a palavra de Deus como ela deve ser valorizada, né? Outros vão nos chamar de radicais, outros vão nos chamar de xiitas, outros vão nos chamar disso, daquilo, mas o Senhor Jesus Cristo usou a Bíblia. Lembra lá na sua tentação? Na tentação de Jesus? Como está escrito, diz a palavra de Deus. Que todos nós possamos viver assim, firmes nas promessas do Senhor Jesus Cristo, que estão na Bíblia, irmãos. Que estão na Bíblia, para mim e para você. Deus nos abençoe, nos dê um bom dia, um dia muito feliz, e até de noite, não é isso? De noite. Hoje, quem vai dirigir a liturgia, se não me engano, é o Conselho da Igreja. Deus nos abençoe e nos dê um dia muito feliz. Amém? Amém.